Sejam todos bem-vindos nesta noite de sexta-feira. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana que é como tratar queda capilar, os 8 pontos que você não pode esquecer na hora de fazer um protocolo anti-queda para sua cliente. Comecei a live falando, quando um cabeleireiro ele começa a fazer um tratamento, recebe uma cliente para fazer um diagnóstico, né? Fica aquela dúvida, e agora o que eu faço? Será que é só usar um shampoozinho? Vou pegar aqui um produtinho, né? Será que é só usar um shampoozinho anti-queda que já resolve, né? Será, gente? Olha dentro dos meus olhos, olha dentro dos meus olhos e diz pra mim, será que um mero shampoozinho funciona? Vou falar pra vocês, funciona. Depende a queda que a cliente está tendo, depende a queda que o homem está tendo, tá? Depende a idade que a pessoa tem, os hábitos de saúde, né? Os hábitos diários que a pessoa tem, depende de uma série de coisas. Então, desde um shampoo e um tônico anti-queda, até um tratamento junto com um dermatologista, com um médico que vai tratar a questão hormonal, um nutrólogo, né? Desde uma queda muito sazonal, momentânea, até uma queda muito difícil, né? Todos esses pontos, existem muitos tipos de queda. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, em primeira mão, o que eu, como terapeuta capilar, eu tenho junto comigo. Ó, é um livro, tá? Uma enciclopédia, onde eu tenho aqui, ó, praticamente assim, todos os casos, né? Mais importantes, porque existem muitos casos de patologias de couro cabeludo. Então assim, isso aqui é a minha cola. E falo pra vocês, eu já tô há vai fazer em fevereiro agora, 24 anos que eu trabalho. Eu comecei com 14 anos, já falei minha idade, 38 anos, tá? E fala pra mim que pelo menos eu tô enxuto, que senão eu vou ficar triste aqui hoje, tá? Mas o que acontece? Comecei com 14 anos, claro que eu comecei na parte da maquiagem, do penteado, depois fui para cor, corte e tal. Estudei terapia capilar por ser treinador, né, na marca Vela Professional, atendi muitos salões, treinei muitos profissionais. Há mais de 15 anos atrás eu era técnico nessa marca, depois fui para outra marca, enfim, uma história longa aí, vocês vão ficar sabendo essa história aí mais para frente, tá? Mas enfim, eu me despertei muito para terapia capilar quando eu me tornei, então, um treinador de cabeleireiros, né, nessa marca Vela Professional, que eu estudei muito lá para se tornar um técnico na marca. E, gente, mesmo lá, mesmo há 15 anos atrás, mais até, quando eu comecei a estudar, eu não enxerguei que a terapia capilar ela poderia ser realmente assim, ó, a cereja do bolo do salão, né? Claro, é um momento, o mercado hoje mudou, a terapia capilar hoje ela está bombando, e o cabeleireiro que não ficar sabendo de como que isso está funcionando hoje já ficou para trás, tem que se despertar para isso muito logo. Então, mesmo muito tempo atrás, eu já estudava isso. Não imagina, olha, gente, o tempo que eu já venho estudando, tá? De uns anos para cá que eu me aprofundei muito mais, né? Fiz mais cursos de tricologia, fui em congressos, né? Fiz mais curso de terapia capilar, de protocolos capilares. E aí, então, gente, onde eu quero chegar com isso? Você vai estudar muito e mesmo assim você não pode parar de estudar, porque a nossa mente ela esquece e é muito fácil a gente assim, ó, entrar em lapsos de memória, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho sempre uma enciclopédia comigo, né? Vejo um caso de uma cliente assim, tô com dúvida desse cabelo, né? Tô com dúvidas, eu vou lá e faço uma consulta. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com o dermatoscópio. Dermatoscópio é aquela máquina que eu estava ontem fazendo a consulta aqui com a modelo, né? E mostrando ali mais a fundo o couro cabeludo, é um grande investimento. Então, gente, quando a gente vai fazer um diagnóstico de uma cliente, a gente precisa ter em mente que quanto mais a gente estudar, melhor é, tá? E até quero aproveitar, né, para falar para vocês uma coisa muito legal, mas muito legal mesmo. Ontem a Manu, que estava comigo aqui na live, ela trabalha aqui no salão na parte de sobrancelha, né, micropigmentação e tal, e eu chamei ela para ela ser minha modelo para a gente fazer aquela conversa aqui ao vivo com vocês sobre como vender tratamentos, né? Foi muito legal, tive um feedback muito bacana aí nos comentários, a galera mandou mensagem me agradecendo. E olha que espetáculo, né? Hoje eu cheguei aqui no salão, cheguei já com a agenda cheia, quase nem vi a galera lá embaixo, subi, já comecei a atender. Quando eu vi a Manu,
ela já era quase meio da tarde. E ela veio, me abraçou e disse: Michael, deixa eu te contar uma coisa. Ontem participei da live contigo e, querendo ou não, aprendi contigo ali mais ainda a fundo a respeito de como vender para cliente. E hoje a minha primeira cliente, que eu fiz atendimento pela manhã, veio para fazer um designer de sobrancelha e acabou que ela quis fazer, apliquei a técnica da venda que tu ensinou ontem, apliquei a técnica da venda nessa cliente e ela quis fazer micropigmentação na sobrancelha, quis fazer o lash lifting, aquele que faz aqui dos cílios, né? E quis fazer também pigmentação labial, aí fez toda a parte de boca, ficou ali praticamente metade da manhã até metade da tarde com a cliente veio para fazer um serviço pequeno e ela, através das técnicas de venda que eu ensinei ontem aqui na live, ela vendeu 3 grandes serviços para a cliente. Então, gente, só não faz quem não quer, só não muda quem não quer, sabe? Foi tão espetacular assim receber aquele feedback dela tão próxima de mim, todos os dias a gente se vê aqui, e ela disse: nossa, eu coloquei em prática o que tu falou, os 5 pontos lá da venda, e vendi, foi muito legal. Então, gente, quem não viu a live de ontem, tá salva lá no feed, tá? Corre lá, porque eu não prometo que isso vai ficar lá para sempre, tá? Porque eu disse para algumas pessoas essa semana, né? Não vou deixar essas lives salvas, porque eu tenho muito cliente que vê meu feed também. Então, assim, pô, né? O meu papo com vocês aqui é um papo muito profissional, mesmo que aberto, né? Semana que vem vai ser mais profissional ainda, por isso que vai ser aula fechada, tá? Link fechado, tem que estar inscrito para participar da aula da semana que vem, tá? É uma aula gratuita, mas tem que estar inscrito, não vai ser aqui aberto, tá? Então essas coisas que eu tenho deixado no meu feed, né? A clientela começa a ver, e eu não quero que elas vejam as técnicas de venda, porque senão elas vão falar muito não para mim. Então, por isso que aproveite enquanto está lá no feed para você ver essas técnicas aí. Bora lá? Bom, então a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui, gente, ó. Passo número 1, tá? Passo número 1. Nós vamos falar hoje então sobre os 8 pontos chaves de um protocolo anti-queda. Isso aqui que eu estou fazendo, que eu vou anotar para vocês, tá, gente? Não é simplesmente para vocês fazerem tudo isso aqui numa cliente na primeira tacada. Não é isso, tá? O que eu estou falando para vocês aqui hoje são os pontos que são relevantes na hora de construir um protocolo anti-queda. O que eu quero falar com isso? Que talvez você vai usar 3 pontos que eu vou explicar hoje numa cliente, na outra cliente você vai fazer 2, na outra você vai fazer 5 pontos, entendeu? Você vai juntar. Isso se chama um cronograma capilar. Então não tem como fazer tudo numa tacada só, tudo numa visita só da cliente. Mas é importante que você saiba o que você precisa levar em consideração para tratar um couro cabeludo com queda, tá? É esse ponto que eu vou tratar essa noite com vocês. Semana que vem na aula eu vou ensinar um protocolo, vou ensinar para vocês como fazer na cliente o protocolo anti-queda, certo? Bora lá. Primeiro de todos, então, nós vamos falar sobre diagnóstico. Anota aí. Aliás, pegou papel e caneta? Porque eu falo toda live, né? Papel e caneta. Então corre lá, pega papel e caneta para escrever. Diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico e prognóstico, tá? Primeiro ponto, o que é isso, Mike? O que é diagnóstico? Diagnóstico muitas pessoas sabem que é o quê? É a gente olhar, pegar todas as informações que a cliente vai trazer para nós, todas as informações que os nossos olhos estão contemplando quando a gente está fazendo a análise no couro cabeludo, no fio do cabelo dela, e a gente consegue ter um diagnóstico, que é a soma, então, de todas essas coisas que você ficou sabendo, que ela te contou. Você vai fazer perguntas a respeito familiar, para saber se tem queda na família, o que ela passou recentemente que deu essa queda, né? Tem muitas perguntas aí que a gente vai fazer para a cliente para elaborar um diagnóstico. E a partir então do diagnóstico, a gente consegue fazer o prognóstico. O que seria o prognóstico? O prognóstico é o futuro, é o desenho que você faz, né,
a partir do que você viu. Como que esse couro cabeludo vai se desenvolver para o futuro, baseado no hoje, né? Então eu trago para mim, eu sempre tento pegar uma palavra e ver alguma coisa para mim lembrar, sabe? E diagnóstico para mim eu penso em dia. O que seria? O dia de hoje, o diagnóstico de hoje, né? Porque ele pode mudar. Mudança de hábito, tratamento e tal, o diagnóstico a gente trata e ele muda, tá? O prognóstico, eu sempre penso assim, que é o futuro. O prognóstico é o futuro. Se a cliente não tratar o que foi diagnosticado, no futuro o problema vai ser maior. Então guarda isso, tá? E aqui entra a live de ontem, que eu falei sobre a venda. É muito importante, gente, nós fazermos um diagnóstico na cliente, um prognóstico, porque essa primeira análise que a gente vai fazer é o que vai nos ajudar na venda, tá? Ok, venda. O diagnóstico e o prognóstico vai nos ajudar na hora do resultado, da elaboração do que eu vou fazer para tratar esse couro cabeludo. E vou entender, será que eu consigo tratar sozinho? Será que eu mudando hábitos e algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu já consigo tratar? Ou será que isso aqui eu vou precisar da ajuda de um médico? Será que eu vou falar para a cliente, olha, é o seguinte, estou vendo aqui que o que tu precisa, tu vai precisar de tratamentos aqui no salão, mas também nós vamos atrás aí de um médico para nos ajudar, porque está um pouco mais forte aqui essa queda, né? Dentro das perguntas que você vai fazendo para ela vai te dando ali as chaves, né, dessa questão, e aí você vai direcionar ela, tá? Então, primeira coisa que você não pode nunca deixar de lado, a cliente está com queda, a cliente senta na cadeira e você já sai aplicando, jamais, tá? Jamais. Você precisa fazer um bom diagnóstico e um bom prognóstico, certo? Segundo ponto, que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Remoção de células mortas. Anota aí. Remoção de células mortas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pode ir colocando na tela aqui, que eu já vou começar a entrar aqui um pouquinho nos comentários, tá, gente? Bom, esse segundo ponto aqui, remoção de células mortas, quando a gente vai tratar um couro cabeludo, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Não tem como a gente tratar um couro cabeludo se ele está com células mortas, ele está obstruído, tá? O folículo está obstruído. Então, se ele está fechado, existe uma camada de pele que pode estar solta por cima, que seria uma escamação ou uma caspa, né? Porque tem níveis de escamação que vai se acumulando e virando então uma caspa mais grossa, que pode ter inflamação e virar amarelada, que pode se tornar também com sangramento. Então são níveis, tá? Quando a gente vê visualmente uma caspa seca, né, quer dizer assim, ó, é uma célula morta, é um couro cabeludo que está tendo um processo de mitose ali meio estranho, não está concluindo corretamente, está tendo acúmulo, a cliente não sabe lavar em casa, está tendo resto de produto, uma série de coisas aí que a gente pode falar, tá? Então precisa remover, porque para nós entrarmos com os ativos no couro cabeludo, tem que tirar, porque senão não consegue absorver. Quando a gente faz uma limpeza de pele no rosto, fiz uma limpeza de pele hoje. Quando você vai aplicar em casa lá o seu creme, que você sempre aplica, você vai perceber que parece que o creme se instalou melhor na pele. Opa, deu um resultado melhor, ficou mais clara a pele. Claro, porque você removeu aquela célula morta, aquilo que estava parado, né? Por isso que aqui é um ponto que eu entro muito, né? Que eu falo para os meus alunos. A gente precisa entender o quanto a terapia capilar ela é importante, porque ela vai melhorar, ela vai dar um condicionamento melhor para essa pele, para o desenvolvimento do cabelo, tá? Uma coisa é o que está na superfície, outra coisa são nos vasos sanguíneos, é a junção das duas coisas que vai trazer a melhoria do resultado, certo? Remover células mortas. De que forma eu posso remover célula morta? Uma esfoliação no couro cabeludo, existem produtos, né, de marcas, eu uso aqui no salão Nioxin, que eu gosto muito, que é um peeling de couro cabeludo. Dá para fazer peeling até caseiro, gente, tá? Dá para fazer peeling até caseiro. Argilas, né, que é a geoterapia, que a gente também consegue fazer
esse amolecimento dessas células que estão ali paradas, queratinizadas no couro cabeludo, e então remover elas, né? Mas é importante, existem muitas formas de retirar, até mesmo com uma massagem com óleos essenciais. Tudo isso, gente, ajuda nesse descolamento dessas células que estão paradas. O próprio shampoo, em contato com água e couro cabeludo e massagem, já retira. Mas tem muita célula morta que está grudada, incrustada. Então a gente vai precisar de alguns mecanismos diferentes, certo? A Solange colocou: sou péssima vendedora. Então vai na live de ontem, olha lá essa live que você vai ver o que aconteceu ontem nessa live. Deixa eu ver aqui, ó. Caneta e papel na mão. Aqui, ó, Daisy colocou: o ozonioterapia ajuda no tratamento da queda capilar? Com certeza. O ozônio, ele ajuda na vasodilatação, ele ajuda em um antibactericida para o couro cabeludo, para quem está sofrendo aí com caspa, né? Dermatites no couro cabeludo, tá com a microbiota da pele do couro cabeludo desequilibrada, então ele ajuda muito nesses casos, e principalmente na vasodilatação dos vasos sanguíneos, então tem muita irrigação sanguínea, tá? É fantástico, gente, fantástico mesmo. Eu trabalho com ozônio aqui no salão de duas formas, com os óleos ozonizados e também com o vapor de ozônio, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eita, chegou aqui, ó, Luiz Benevinucci. Eu acho que é um italiano esse cara aí, né? Gente, o Luiz tá aqui comigo, ó. Parceria Davines, estamos juntos, né, Luiz? Para quem não conhece Davines é uma das melhores marcas aí de produtos para tratar couro cabeludo e fio de cabelo, né? Queda, caspa, oleosidade, todas as necessidades. Davines é fantástico. Eu conheci Davines na França e hoje eu trabalho com essa marca aqui. Eu sou apaixonado. Dá um oi aí pra galera, Luiz, que a galera já começa a te seguir. Colocou aqui, ó, o Espaço Pietra. Eu trabalho com blends de óleos essenciais, fantástico, fantástico. Eu também trabalho com os óleos essenciais, blends e com os óleos que eu mesmo faço o blend, né? Depende da situação. Um dos óleos que eu mais utilizo é o de alecrim, que ele ajuda nessa questão de limpeza mais profunda do couro cabeludo, né? O de orégano também ajuda bastante na questão de couro cabeludo. E para essa massagem aí, fantástico, tá, gente? Deixa eu ver o que mais que a galera colocou aqui, ó. A Tati Martinez colocou: existe algum problema superficial de queda que se resolve numa sessão ou nunca? Não existe nada nas alopécias, tá? Na queda capilar que a gente resolva em uma sessão. Não existe, tá? Todo o tratamento ele é protocolar. Eu vou precisar que a cliente venha ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, ou pelo menos uma vez por mês no salão, tá? Depende do caso. E eu atendo casos aqui no salão que às vezes a cliente tem que vir até 3 vezes por semana. Não é 3 vezes para fazer tratamento completo, tá, gente? Mas ela precisa vir um dia fazer um laser, na outra visita fazer um tratamento completo, na outra visita ela vem para nós aplicar um tônico, tá? Junto com o home care em casa, sempre, tá? Mas posso dizer assim, ó, Tati, que nunca, tá? Nosso trabalho ele é protocolar, a gente precisa ir de 2 meses, pelo menos, com a cliente para ter resultados, tá? A galera já minou aqui de perguntas, coisa mais boa. Bom, bora lá. Se vocês tiverem mais perguntas, vai colocando na tela aí, eu vou pro terceiro, tá? Porque são 8 e eu vou pulando, gente, porque senão a gente vai fazer a nossa live de hoje virar uma live de 3 horas, né? E haja voz para tudo isso. Anotem tudo que eu estou colocando aqui, porque esse conteúdo que eu estou colocando, ele vai linkar com o conteúdo da semana que vem. Então fique esperto aí, não perde, tá? Terceiro, vasodilatação. Anota aí. Vasodilatação. Michael, o que é isso, vasodilatação? Vasodilatação são os vasos sanguíneos, tá? Que estão lá na derme e também na epiderme. E esses vasos, o corpo está mandando o sangue está lá, né, no nosso corpo e tal. Como é que chega para os folículos? Vou fazer um desenho aqui, tá? Aqui é a pele, aqui é o folículo, aqui está o cabelo. Essa ponta aqui está muito estranha, né? Desculpa aí. Aí, tá?
E os vasos, gente, os vasos sanguíneos, eles estão aqui, ó. Só que olha uma coisa interessante, os vasos sanguíneos, eles estão conectados com o bulbo capilar, tá? Porque é aqui, ó, que está a célula tronco do cabelo. O que seria a célula tronco? Nessa região aqui. É a célula que forma o cabelo. Então, o nosso corpo, o sangue vem e traz os nutrientes para cá, tá? Junto com os nutrientes também vem coisas que a gente não quer, que são hormônios, né? Assim como a alfa-redutase, que faz ali a troca da testosterona para ediltestosterona e acaba então trazendo essa queda androgenética que é muito difícil de reverter. Então, gente, tudo vem aqui, ó, pelo sangue. Então tem o que está acontecendo aqui em cima e tem o que está acontecendo aqui embaixo. Quando eu falo para vocês vasodilatação, nada mais é do que essa teia aqui, ó, de vasos sanguíneos que estão embaixo aqui, ó, nutrindo esse bulbo e mandando nutrientes. Por isso que a alimentação é importante, por isso que o sono é importante. Tudo está mandando nutriente para esse fio. Quando a gente tem uma vasodilatação, quer dizer que esses vasos, eles ficam maiores. Por que eles ficam maiores? Vasodilatação. Imagina que, então a gente tem aqui, ó, como se fosse esse vaso, a gente olhando ele de cima, né, num corte transversal, a gente está vendo ele uma expansão aqui, ó, tá? Fica maior. Quando se tem eu já estou dando aula aqui, eu nem era para entrar nessa aula, gente, eu sou assim, tá? A minha equipe que me perdoe, mas eu quero dar conteúdo, mas também quero guardar um pouco lá para o curso, né? Mas eu acabo largando aqui. Aproveitem! Mas o que seria então a vasodilatação? Aumento, né? Então o sangue ele corre mais rápido pelos vasos sanguíneos. Quando existe vasocontrição, contrição quer dizer constrição. Então fecha. Os músculos que existem nas paredes, aqui, ó, eles se fecham. Então o sangue ele passa mais apertado, né? Ele passa mais apertado, então é menos dilatação, então o sangue acaba indo mais devagar. Por isso que todo estímulo que a gente faz no couro cabeludo é importante. Então vasodilatação faz a gente ter essa corrente sanguínea fluida, tá? Para os bulbos. Como que eu faço vasodilatação? Através de massagens, né? E não é massagem atrito, tá? Porque a massagem, quando a gente faz atrito no couro cabeludo, dá oleosidade, que também pode ser um grande fator para queda capilar em excesso, tá? Então não é esse tipo de massagem. Existem as massagens específicas para fazer vasodilatação. Um equipamento que eu uso bastante aqui no salão é um equipamento muito barato e que eu vou ensinar vocês na semana que vem a usar lá no nosso workshop. É qual? A autofrequência. A autofrequência são frequências, né, alta frequência, mas claro que com uma injeção baixa, porque a gente não ganha choque, parece um choque, né? Eu até fiz um vídeo que eu boto o dedo e parece que estou levando um choque, mas era só para chamar a atenção de vocês mesmo, que não dá choque, né? Mas quando a gente encosta na pele, os vasos, eles fazem assim, ó, abre, e aí o sangue vai, né? Então é muito bom de utilizar esse equipamento para vasodilatação. E existem outros tratamentos, várias coisas que fazem isso, tá, gente? E é uma das coisas mais importantes aí na hora de tratar, certo? Próximo ponto. Quem ficou com dúvida a respeito disso, tá? Vai ter que assistir mais a aula e vai ter que estar comigo na semana que vem. Quarto, estímulo correto. Que eu acabei de falar aqui já um pouco, né? Ansioso, já falei. Esqueci. Estímulo. Estímulo. Estímulo correto. O que seria estímulo correto? Como eu falei para vocês, se a gente faz uma massagem atrito no couro cabeludo, dá oleosidade. Então existem os estímulos que são corretos, tá? E é importantíssimo. Gente, assim, ó, eu como educador, tá? Que já entrei dentro de muito salão de beleza, eu já vi profissionais, gente, assim, ó, meu Deus do céu. Se você faz isso, mude isso hoje mesmo, tá? Essa coisa de assim, ó, pegar toda essa palma da mão aqui e fazer assim, ó, na cabeça da cliente no lavatório, ó.
bota dos lados e fala assim, ó. Gente, isso é um crime pro couro cabeludo. Sabe por quê? Porque isso dá mais oleosidade ainda. Não dá estímulo. Não é que não dá estímulo, até dá um certo estímulo, mas é um estímulo que o couro cabeludo entende como uma agressão. E olha como o nosso corpo ele é perfeito, como Deus faz as coisas perfeitas. Quando o nosso corpo ele se sente agredido, o que ele faz? Ele manda proteção. E o que é a oleosidade do couro cabeludo? Proteção. Quando o corpo está sentindo que aquela superfície ali está sendo agredida, calor excessivo, né? Atrito, tudo isso faz então ir mais oleosidade. Usar shampoo muito forte, né? Muito adstringente. Então não é fazer esse tipo de atrito, gente, porque a cliente vai ter mais oleosidade ainda. Se você quer que a sua cliente faça escova todo dia, mete dedo, mete para sair sangue do couro cabeludo, que daí ela lava o cabelo de manhã, de noite já está oleoso, porque o couro cabeludo ele manda oleosidade, no outro dia ela vai estar lá fazendo escova. O problema é que você vai desencadear outros problemas nessa cliente, né? Então tem que ser correto. Eu acho tão bacana, eu pego as minhas clientes, eu pego assim no braço delas, explico para elas como que você vai utilizar esses produtos aqui em casa, e aí explico. Não vai fazer assim, vai fazer assim, daí tu vai naqueles pontos, vai fazer tal jeito, tal jeito. Tem que ser, entendeu, gente? Existe aqui, ó, no nosso couro cabeludo, você sabia que o nosso couro cabeludo é um dos lugares do corpo que mais é receptivo, que a pele é receptiva? O nosso couro cabeludo é 10 vezes mais receptivo, absorve mais do que qualquer outra parte do corpo. Então tudo que a gente coloca no couro cabeludo absorve, né? E existe toda uma bainha e uma trama, né, que eu posso dizer de vasos sanguíneos aqui, ó, mais aqui nas laterais. Então existem os estímulos corretos, nos pontos corretos, para a gente dar estímulo para essa parte de cima, tá? Então é muito importante o estímulo correto, tá? Eu não tenho como explicar tudo aqui hoje, por isso que eu estou falando para vocês. Anotem, porque semana que vem o conteúdo que eu vou entregar, ele vai fazer link com tudo isso, tá? Bora lá, deixa eu ver se tem pergunta aí na tela. Eu já estou assustado, gente. Eu estou assustado aqui porque eu estou olhando o horário, já é 15 para as 10, pelo amor de Deus. Quem tem caspa, a Evelyn Hair colocou. Quem tem caspa por enquanto, né? Quem tem caspa, por quanto tempo é ideal ser tratado? 2 vezes por semana ou 1 vez por semana? Depende do caso, tá? É uma caspa seca, provavelmente são hábitos que a pessoa tem errado. Então, às vezes, um tratamento no salão, com essa correção do que ela está fazendo em casa, o home care, certo? 2 semanas, 3 semanas, normalizou. Ah não, a cliente tem uma dermatite seborreica, né? Tem uma oleosidade muito acelerada junto com essa escamação. Aí vai mais a fundo, tá? É mais tempo. Deixa eu botar lá em cima isso aqui. Gente, olha, a galera tá aqui, hein? E o Luiz tá aqui colocando junto aqui comigo, ó. Coisa boa. Luiz, a gente tem a nossa reunião terça-feira, pelo amor de Deus, né? Não vamos prorrogar mais essa nossa reunião. Deixa eu ver aqui. Hair Valdilene colocou. Olha a Débora Zago por aqui. A Débora tá sempre aqui comigo. A Débora, gente, é uma das profissionais mais renomadas aí do Brasil, mas com muito carinho eu posso chamar ela de minha aluna, porque nessa área de tratamentos capilares ela é também uma parceira aí que está junto comigo. A gente faz uma troca, né? Eu aprendo muito com ela na parte da cor e ela aprende comigo na área do tratamento. Então é uma parceria mesmo, né? Uma parceria mesmo. Deixa eu ver aqui. Salão Inês colocou, e quando a caspa vira um cascão, é bom fazer argila? Olha só, o que acontece? Quando a caspa ela se torna um bloco muito grande, tem que tomar um pouco de cuidado, um pocão, né? Porque essa casca, né, ela pode trazer sangramento para o couro cabeludo se ela ser mexida com muito forte, tá? Se dá sangramento no couro cabeludo, gente, pode matar os bulbos capilares, aonde nasce o cabelo. E aí ali não ter mais fios de cabelo, nasçam mais, não tem como nascer, porque é como se fosse uma cicatriz, então ali morre, entendeu?
Então tem que ser tratado muito lentamente esses casos, tá? Existe uma forma de tratar até com o shampoo mesmo, tá? De depositar o shampoo e tal. Então, esse caso aqui, que são as dermatites seborreicas, que é um mais aprofundado, tá? Eu não tenho como explicar tudo para vocês aqui na live, mas uma argila ajuda muito, tá? Mas qual argila? Tipo, a argila negra é uma argila que ela é rica em silício, então ela trata muito a pele, né? Então, uma argila muito boa. A argila verde é uma argila que ela já trabalha muito nessa adstringência do couro cabeludo. A argila branca é uma argila mais calmante, né? Então, tem que ter um diagnóstico mais aprofundado aí, tá, gente? Quem mais chegou aqui, ó? A Débora, querida, dando um alô aí para as alunas, né? Muitos dos alunos da Débora também são meus alunos por aqui. Que troca, né, gente? Que comunidade. Boa. Continuando, tá? Para nós ir adiante no conteúdo. Quinto ponto. Asepsia. O que seria essa palavra asepsia, né? O que eu quero falar para vocês aqui, gente, nesse ponto 5, asepsia fala sobre limpeza, né? A limpeza do couro cabeludo. Limpeza do couro cabeludo, asepsia do couro cabeludo, é tudo a mesma coisa, tá? Só é uma palavra mais bonita, mais requintada, né? E é muito legal a gente ter esse palavreado mais requintado com a nossa cliente, porque isso demonstra estudo, né? Fala com ela sobre palavras difíceis e a cliente já vai... esse aí sabe o que está falando, né? Então, asepsia do couro cabeludo é fazer uma limpeza, né, do couro cabeludo. Só que essa limpeza, gente, tem que tomar muito cuidado, porque nós temos uma microbiota cutânea. O que é a microbiota cutânea? A mesma microbiota que nós temos no intestino, né, que são as bactérias boas e ruins, que tem que estar em equilíbrio para ter ali uma flora intestinal perfeita. A mesma coisa, não é as mesmas bactérias, mas eu quero dizer que a mesma ideia de colônias, né, nós temos em todo o nosso corpo tem isso. Então, quando a gente faz uma limpeza com produtos corretos, né, que tem esse cuidado com o couro cabeludo, traz equilíbrio, tá? E aqui eu vou falar a massagem correta, o estímulo correto, né? Tudo aqui é importante para manter equilíbrio. Não é usar um shampoo muito forte, que tenha tensoativos de limpeza muito exagerado, porque faz com que o couro cabeludo resseque, né? Faz com que todas essas bactérias boas que a gente tem no couro cabeludo, muitas delas morram, né? Você sabia que não tem como a gente deixar um couro cabeludo zero bactéria? Não existe como. Existe um fungo chamado Ptyposporium ovale. Tá? Esse fungo, todos nós temos o Ptyposporium ovale. Esse fungo ele é o que causa a caspa, né? A caspa, essas dermatites no couro cabeludo. Quando nós temos a nossa imunidade muito baixa, ou a gente passa por algum trauma, alguma coisa, algum distúrbio, né? Psicológico, enfim, que baixa a nossa imunidade, vai estourar no couro cabeludo. Por isso que sempre que a pessoa começa a passar por uma situação difícil, estoura no couro cabeludo, porque a imunidade baixa. E esse fungo, esse espaço aqui tá melhor para mim trabalhar. Bora lá, galera, vamos metralhar esse couro cabeludo, entendeu? Aí vem o tratamento, a pessoa se acalma, a terapia capilar trabalha em todos os pontos, tá? A gente tem que falar com a cliente que ela vai trabalhar o tópico, mas ela precisa comer melhor, até ingerir menos gordura, os carboidratos excessivos, açúcar em demasia, tudo isso acaba afetando lá na caspa, né, nessa dermatite que a pessoa tem no couro cabeludo. Então, gente, falar de microbiota cutânea é muito legal. Eu me lembro que eu estava viajando, acho que foi 2018, por aí, eu vi que a Davine estava já postando lá na Europa um produto que ele já chegou aqui no Brasil, que é um produto que trabalha reequilibrando essa microbiota cutânea. E inclusive, numa dessas viagens aí que eu fiz de pesquisa para lá, eu fui atrás desses produtos, que o mercado estava prometendo trazer shampoo com colônias de bactérias boas para o couro cabeludo vivas dentro do produto. Só que uma das grandes dificuldades, né, que esse mercado, que a indústria enfrenta, é fazer com que
essa colônia de bactérias boas se mantenha viva num produto que a pessoa abre no banheiro, pega um pouco, às vezes deixa aberto e tal, oxida, morre, daí não faz diferença, né? Eu cheguei a comprar na Europa um produto que já estava no mercado, mas ainda estava assim, as marcas falando disso e não estava vindo nada. Uma delas era a Davins, que eu sei que agora já foi lançado lá fora, já tem aqui no Brasil também. E o Luiz está aí na live, pode até ajudar vocês aí nesse produto, que ele é fantástico, tá? Mas, gente, asepsia não pode ser exagerado, não pode ser uma coisa que a gente tira tudo que é bom no couro cabeludo. Existem coisas que precisam ser normalizadas, equilíbrio, tá? Couro cabeludo, pensa comigo, equilíbrio, é uma terra. Eu gosto muito de fazer essa analogia, couro cabeludo, terra, fio do cabelo, a planta. Então é muito bonito quando a gente consegue fazer essa analogia, porque é perfeito. Se a terra está muito seca, se tem muita pedra por cima, a planta não está legal. Limpa a terra, coloca ali naquela terra, né, um adubo, uma terra nova, mexe na terra, a planta se desenvolve melhor. Então essa analogia ela é perfeita para mim, tá? Outro ponto muito importante é o fortalecimento da pele, que linka com o que a gente está falando aqui. Fortalecimento da pele, o que seria isso? São os produtos que a gente usa para fortalecer essa camada, né? Vocês sabem que a camada da pele, lá estou eu de novo aqui na aula, né, dando aula, mas a gente tem a célula, ela começa embaixo e ela vai indo no processo dela, ela passa por 5 fases até se tornar então a parte superficial que a gente vê, que é a parte mais queratinizada, onde a célula está morta, né? Ela está achatada, não tem núcleo, mais nada. Então esse processo aqui, ó, ele é real, isso é a mitose que a gente fala, né? Então a pele, quando ela começa a ficar fraca, ela começa a ficar fina, esse processo de mitose ele não é concluído corretamente e tal, e usar produtos que tragam fortalecimento, as próprias argilas, né? São vitaminas puras para o couro cabeludo, os óleos essenciais, a massagem. Gente, vocês podem ver assim aqui, tudo se conversa, é muito bonito na terapia capilar, porque é o corpo humano, então é muito bonito porque se conversa, né? Outro ponto que eu vou trazer para vocês aqui, ó, controle de oleosidade. Deixa eu apagar esse aqui. Eu já vou dar uma olhadinha aí nas perguntas. 7. Controle. Não tremendo. De oleosidade. Bom, eu estava falando para vocês antes que retirar o óleo em excesso do couro cabeludo causa o quê? Mais produção de óleo, tá? Porque o corpo ele entende que a proteção ela foi retirada em excesso. Quando a gente trata um couro cabeludo que está com muita oleosidade, existe um processo que até mesmo os dermatologistas utilizam essa técnica em consultório para reduzir a oleosidade, tá? E essa técnica você precisa deixar a glândula sebácea, que é ela que produz o óleo do couro cabeludo, ela extravasar, ela tem que ficar cheia por um determinado tempo para ela entender que esse estímulo que ela está fazendo não é necessário, então ela começa a se recolher. E nesse tratamento é importante que a cliente use o produto correto, não é usar o Head and Shoulders, tá? Pelo amor de Deus, gente. Head and Shoulders é um produto muito agressivo, vai ter uma combinação ali de mais de 3 ou 4 surfactantes de limpeza. O cabelo canta, né, na hora que a cliente lava em casa, porque fica muito limpo, tira tudo. A cliente adora. Quem sofre de oleosidade, né, que o cabelo fica molhado às vezes de oleosidade, ama. Mas o grande problema é que o efeito rebote que dá é terrível, dá muito mais oleosidade. Então, usar produtos de marcas conceituadas, produtos de marcas que realmente são marcas que têm compromisso com nós profissionais, claro, né, e com o cliente final, é muito importante. pH equilibrado, fórmula equilibrada, né? E aí quando a gente começa a falar de pH equilibrado, fórmula equilibrada, produto
que tem todo um conceito por trás, gente, não vai ser um produto de 10 pila, né? Não vai ser um produto de 20 pila. Vai ser, desculpa os pila, aqui no sul a gente fala pila, né? Mas não vai ser o de 10 reais, 20 reais. Vai ser um produto que vai ter um preço, né? Porque existe um estudo por trás dele, tá? Pensa na galera que tá colocando coisa aqui, que coisa boa. O Luiz tá rebanhando aí a galera na live, né? A Laiana colocou aqui, ó, boa noite. Quando a cliente teve Covid e agora está com muita queda, qual o melhor tratamento indicado? Bom, Laiana, olha só, o Covid, tá? Ele tem aquela questão sistêmica da febre muito alta, né? Ele traz, assim, uma baixa de imunidade na pessoa. Tem vários problemas, assim, que podem ser desencadeados. Existe já um estudo comprovado que para cada 4 pessoas que pegam Covid, uma delas tem uma queda de cabelo excessiva, tá? Não é regra que a pessoa que pega Covid vai ter queda. Então, assim, a cada 4 pessoas, uma tem queda. Eu tenho recebido casos assim e tratei, já tenho clientes de alta com isso, mas quando a cliente tem esse problema, não é só na terapia capilar, tá? É a associação da terapia capilar no salão, produto em casa e tratamento com o médico, para suplementação. Então a gente vai precisar que ela entenda que é a junção de tudo, tá? Principalmente na terapia capilar, a gente pode trabalhar nessas clientes, e eu trabalho em todas elas. A vacuoterapia, que é um equipamento que eu vou mostrar para vocês aí mais adiante, tá? E que é muita coisa, gente. Então, esse convite que eu estou fazendo para vocês, venham. Eu não consigo aqui numa live falar para vocês tudo. É muita coisa, é muito equipamento, muito produto, muita técnica, né? O legal de tudo isso é que é muita informação, mas nada inacessível, tá? Existe equipamento mais caro? Tem. Mas você consegue fazer terapia capilar hoje no seu salão sem nenhum equipamento. É raso, mas já é um começo. Tem equipamento baratinho que dá para fazer um investimento e já tem um plus, né? Mas vocês precisam estar aqui comigo porque eu vou ter que ir colocando aos poucos aqui, é bastante coisa, tá? Então, voltando nesse caso do Covid, né, gente? Então, tem muita coisa que tem que ser analisada junto com a cliente, principalmente o Covid é um trauma que a pessoa tem, né? Toda a questão psicológica, intrínseca, é muita coisa para se falar, né? Mas existe tratamento, sim, na terapia capilar, associada à suplementação e um reequilíbrio aí na saúde da pessoa para os próximos meses. Tem que ser um pouco de tudo, tá? E eu presenciei na vida de algumas clientes, estou fazendo tratamento ainda em algumas e realmente dá muito resultado, tá? Agna, nesses casos, eu uso argiloterapia com óleo essencial de melaleuca. Adoro o resultado. Maravilhoso. Gente, assim, ó, argilas eu gosto muito, tá? Eu só assim, ó, trabalho bastante com argilas, tá? Tem um trabalho aí que a gente vai fazer na semana que vem com argilas e vocês podem esperar grandes resultados. Assim, eu trabalho muito porque é uma forma... É uns tratamentos que eu posso dizer para você ser mais em conta na terapia capilar e que dá um resultado incrível na cliente, né? Sônia colocou, pô, cheguei atrasada, mas beleza, tamo junto aí, né? Olha só essa pergunta aqui. Eu ia falar sobre isso, mas ainda bem que alguém colocou aqui. Camila colocou assim, ó. Camila 3 maquiagem. Tá assim. Por que a progressiva deixa o couro cabeludo tão oleoso? Olha só, gente, que pergunta bacana, tá? Ela levantou a ideia aqui, por isso que eu quero falar. A progressiva, ela tem pH, geralmente, tá? Na casa ali dos 3, 3,5, pH muito ácido. E o pH do couro cabeludo é um pH mais em cima, 5,5. E o pH depois do 7 em diante é um pH alcalino. Quando eu pego o pH do couro cabeludo e eu coloco mais para baixo, tá? Eu faço uma certa agressão no couro cabeludo. Por isso que dá essa agressão, eu expliquei antes. O corpo manda mais óleo, certo? Um dos pontos. Segunda coisa, a progressiva ela faz uma barreira no fio, tá?
através de óleos, de queratinas e faz aquela casca. Imagina pegar um fio de cabelo e colocar dentro de uma mangueira. É uma casca, você não consegue acessar o fio, né? O fio fica preso ali dentro, trancado. Então o óleo, ele não tem aquela função de ir no fio, entrar pelas cutículazinhas e mandar o lipídio lá para dentro. Não acontece nada disso, tá? O óleo, ele vai naquela superfície e ele vai embora. Então ele extravasa e acaba então o cabelo não absorvendo. A progressiva também, às vezes o profissional aplica muito no couro cabeludo, né? Então essa mesma casca que acontece no fio do cabelo também fica no couro cabeludo. E isso, gente, é um prato cheio para cliente ter queda. Por que muitas pessoas têm queda capilar frontal e até mesmo em todo o couro cabeludo quando fazem progressivas, essas progressivas medonha que tem no mercado? Porque tem coisa que é boa, tá? Não pense que tudo é ruim, não seja esse tipo de profissional cabeça fechada, tá? Eu não sou cabeça fechada. Você precisa ser cabeça aberta. Não existe toda progressiva é terrível. Não, calma. Existe muita marca boa, com responsabilidade, que viu tudo isso acontecer no mercado e hoje consegue oferecer solução sem ser agressivo. Então calma lá, né? Tem solução para essa cliente que quer reduzir volume, sim, tá? Mas quando a progressiva ela é de marca ruim, ela vai trazer esses malefícios, muita oleosidade, então enfraquecimento dos folículos, enfraquecimento do fio do cabelo, vai ficar fino. Gente, olha, eu lembro que eu fui numa Hair Brasil há uns 4, 5 anos atrás. Aquilo ficou tão forte em mim que eu trago aquilo até hoje. Eu passando assim, ó, tinha alguns estandes menores e a galera fazendo assim, ó, promoção. 3 litros de progressiva por R$100. E a história era, quantas progressivas você vai conseguir fazer com esse produto e você vai levantar muito dinheiro, você faz uma progressiva e já paga o custo do produto. Gente, pelo amor de Deus, poxa vida, R$100, 3 tubos de produto. Você já parou para pensar o que tem naquela fórmula daquele produto, né? Então assim, onde é que está a responsabilidade com a nossa cliente? Pense nisso, tá? Coisa muito barata, bota teu pé para trás, não é assim. Tudo que tem tecnologia tem preço, né? Tudo que tem estudo tem preço, certo? A Helena colocou, você tem mente brilhante. Obrigado, Helena. Obrigado, mas eu confesso que eu tenho as minhas colas aqui comigo, tá? Porque é muito conteúdo, né? Quem mais aqui? A Deise colocou, minhas clientes nunca teve couro, minha cliente nunca teve couro cabeludo, caspa ou oleoso. Retiro e lavo e trato com aminoácidos. Bom, não consegui entender essa pergunta aqui. Acho que foi só uma questão que ela quis colocar. Enfim. Bom, vou pro último, tá? Que seria, então, aqui, ó. E pra mim é um dos pontos, gente, assim, ó, primordiais na hora de tratar um couro cabeludo, que é o quê? Home care. O que é home care? Cuidado em casa, né? No inglês. Cuidado em casa. É o shampoo, o condicionador, a máscara, o protetor térmico, o creme sem enxágue, o óleo que ela vai usar no cabelo. A cliente precisa ter os produtos. Se não tiver um home care, tá? Tudo que a gente está fazendo no salão não faz sentido, porque ela vai para casa e vai aplicar o produto ruim, produto que não é para ela, tá? E tem muita cliente aí achando que está um máximo, né? Nossa, peguei o produto na internet que é pro meu cabelo, paguei caro, mas eu acho que é bom. Chega em casa, aplica no cabelo e fica uma bosta o cabelo, né? Por que fica uma bosta? Porque não é pro cabelo dela. Gente, tem muita gente aí, ó, se atirando para comprar coisa na internet, não faz sentido. Nós somos profissionais, a gente que sabe o que realmente a cliente precisa. Essa coisa de self-service pela internet não faz sentido. Eu mesmo já recebi muita cliente aqui. Ai, Mike, eu vi que tu usava máscara tal, e daí eu fui lá e comprei uma máscara para reconstrução num cabelo que precisa de uma hidratação. Óbvio que não vai dar certo, entendeu? O cabelo está precisando de umidade, umectação, e tu vai lá e despeja um aminoácido, despeja uma queratina. O cabelo precisa de nutrição, de óleos, porque o cabelo está fragilizado e você apenas quer colocar hidratação. O cabelo absorve na hora, quando seca, a água evapora e o cabelo não consegue segurar.
Olha que interessante o couro cabeludo, como é que funciona. Sabe por que a oleosidade do couro cabeludo ela é importante? Porque ela segura a umidade do cabelo. Então não adianta a gente fazer hidratação num cabelo que está muito poroso, que não tem capacidade de retenção de água. Se não reter a água, pô, se tu molha um cabelo, ele se auto-hidrata, porque a água ela entra no cabelo e hidratou. Mas o que acontece? Se o cabelo não tem a capacidade de retenção, a água, quando ela evapora do fio, ela sai, tá? Então, a terapia capilar ela é perfeita quando a gente consegue fazer um belo diagnóstico, olhar ela, ter um olhar holístico. O que é um olhar holístico? A gente conseguir olhar o todo, né? Não é olhar só. Você vai ter um olhar focado na hora de fazer um diagnóstico, um prognóstico, mas você tem que ter uma cabeça holística, aberta. Quanto mais sabedoria você tem, mais conhecimento você tem, mais cursos você faz nessa área, melhor você vai ser, mais assertivo você vai ser no tratamento, tá? Então, home care, gente, é importante. Não se trata de ser o produto mais caro, perdão. Se trata de você fazer o diagnóstico correto. Ah, mas a cliente não compra. Volta na aula de quarta-feira, ficou lá, a live está salva. Como vender produtos, tá? Tá lá. Gente, vocês precisam entrar mais a fundo nesses casos. Todo cabeleireiro, ele precisa ser uma pessoa expert também na parte de vendas. Senão, a gente vai, colocar conteúdo para fora e a cliente pega tudo direitinho. Olha, eu já recebi essas malandras aqui no salão, tá? Que eu nem vou chamar de cliente. Que a gente fala, ela fotografa o produto e ela daí vai comprar. Aí todo o estudo que a gente fez, né, de fazer o diagnóstico e tudo, ela levanta a cadeira e vai embora. Fui lá, recebi a consulta e agora vai embora. Aí sabe o que eu comecei a fazer de uns anos pra cá? Comecei a fazer uma técnica que se a cliente ela quer fazer uma consulta comigo, ela precisa fazer um passo a passo. E nesse passo a passo que eu faço com ela, ela compra, tá? Então eu deixei de ser bobo, porque, eu estudo, eu quero entregar o melhor para os meus alunos, eu quero entregar o melhor para as minhas clientes, para quem eu assino os tratamentos, mas eu não estou aqui também para ficar entregando tudo de mão beijada, né? Vim aqui, fotografo e depois, poxa, né? Eu tenho uma estrutura para pagar, eu tenho funcionário, Então eu acredito que é a grande realidade de todo mundo que está me assistindo aqui, né? Então, gente, eu tenho uma metodologia minha que eu desenvolvi, tá? E vou entregar isso para vocês aí nos próximos, tá? Nos próximos, que já é 10 e 10, tá? Eu preciso falar uma coisa para vocês. Antes de nós encerrar essa live, tá? Eu escrevi para não esquecer. Eu quero dar um conselho para todo mundo que está aqui. A gente está aqui, 110 pessoas mais ou menos na live. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui, a galera colocando top, verdade, acontece muito, verdade, eu sei como é que é, né? A gente quer entregar o melhor e a cliente quer ser safadinha, ela vai lá e fotografa, mas gente, eu tenho um método assim, infalível, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Olha só, eu escrevi aqui, eu vou dar um conselho para vocês, e é um conselho, tá? Tem o termo que diz, né? Se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas eu, como tenho um compromisso com vocês aqui, sexta-feira de noite, quase 120 pessoas aqui comigo, você poderia estar num jantar com amigos, você poderia estar num jantar com a sua família, você poderia estar viajando, indo para a praia, sei lá onde você poderia estar agora, né? Mas você decidiu estar aqui. E isso, o que me fala? Que você está comprometido em fazer esse ano ser um ano diferente. Se você está comprometido em fazer algo novo na sua vida, na sua carreira, e você ter resultados diferentes, então eu preciso te dar um conselho. Você não veio aqui de graça, né? Você não chegou para mim aqui aleatoriamente. Você ficou aqui porque alguma coisa que eu falei despertou em você um interesse. Então, se você está aqui comigo, eu quero te dar um conselho. Eu posso te dar esse conselho, né? Afinal, você ficou aqui. Mas quem não der um conselho pode fechar a live, não tem problema. Conselho que eu vou dar: mude o seu posicionamento urgentemente. Mude o seu posicionamento urgentemente.
Qual o posicionamento você está falando, Mike? O seu posicionamento como profissional. Saia desse mundo, vou chamar até de mundinho, de ser só um cabeleireiro colorista. Venha para o mundo da terapia capilar, porque quando você se torna um terapeuta capilar, você automaticamente se torna um melhor colorista, um melhor cabeleireiro. Você se torna uma pessoa que faz mechas com um cuidado redobrado. Se você é um terapeuta capilar, você vai fazer com que todas as especializações que você já fez, elas tenham muito mais sentido. Você vai entregar resultados melhores. Então a grande sacada para quem quer realmente crescer nesse ano e surfar numa onda que o mercado aí para os próximos 5 anos está trazendo, que é clínica capilar para dentro dos salões de beleza, spa capilar para dentro dos salões de beleza, que você surfe essa onda na crista da onda, entendeu? Você vai estar primeiro na frente. Só vem, tá? É um conselho.